verdade é que os fãs, eles querem que você morra. Eles não estão nem aí pra você. Semana passada, o Rafael Brandão, ele competiu e não conseguiu a vaga pro Olímpia. E muita gente começou a criticar ele, falar do shape dele, que nunca ele vai conseguir ser um Open, que se ele quiser ser um Open, ele de fato tem que usar as drogas que todo Open usa, e que ele tá perdendo tempo, porque ele tem acesso, tem os melhores coaches do mundo, tem os melhores fármacos, os melhores ergogênicos, mas ainda assim ele não quer ser Open, porque se ele quisesse mesmo, ele faria o que tem que ser feito. É trabalho duro, porque o trabalho duro vence o talento, mas ele não tá trabalhando como ele deveria, e papapá, e fica um monte de gente falando um bocado de besteira. E ontem, o Gabriel Ganley morre, e a gente viu por que ele morreu. Ele morreu por quê? Porque ele acelerou demais. Semana passada, 2 semanas atrás, tem um vídeo dele no Stories, onde ele compartilhou com os melhores amigos, ele dizendo que ele quase morre por conta da insulina. Que ele sempre usou, nunca sentiu demais. E detalhe, o pior de tudo, ele esperava a insulina bater para a partir daí ele comer. Se ele estivesse usando algum retardador gástrico, como retatrutida, tizepatida, não adianta. Ele vai tomar insulina, ele vai comer, o açúcar não vai chegar nem tão cedo no sangue e ele vai morrer. Foi provavelmente o que aconteceu, né? Os fãs, eles são os maiores defensores dos seus ídolos, mas ao mesmo tempo são eles que matam os ídolos. E aí ele perdeu a vida com 22 anos de idade. E do outro lado eu vejo os fãs do Rafael Brandão indignados porque ele perdeu uma competição de fisiculturismo. E as pessoas não param nem um segundo para dizer assim, não, mas ele tá pensando nos filhos, ele tá pensando na família, ele tá certo. As pessoas só dizem, ele é um covarde porque ele não tá acelerando, ele não quer acelerar. E eu comentei, o coaching dele colocou uma postagem lá, pô, a gente fez tudo que dava em 3 meses. Primeiro que 3 meses é muito pouco tempo, né? Mas o coach dele comentou isso lá. Poxa, eu fiz o que deu, pô, infelizmente não veio o resultado e tal. E aí muita gente culpando o coaching, dizendo que o coaching... Alguns reconhecem que não dá tempo de fazer nada em 3 meses, mas outros culpando o coaching, dizendo que não adiantava se ele não tomasse os ergogênicos, os hormônios que tinha que tomar. Não adiantava se ele não fosse fazer feito Nick Walter, né? Tomar as paradinhas naquele nível. Ninguém tá nem aí para o filho que vai ficar sem o pai se o Brandão morrer. Ninguém tá nem aí pra mãe que ficou sem o filho, como aconteceu ontem com o Gabriel Ganley. As pessoas só querem validar as suas próprias ações, os seus próprios sentimentos. Que é a realidade. A maioria das pessoas que ontem no meu vídeo tava dizendo, Abutre, você já tá falando que foi as paradinhas? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Prova que foi as paradinhas. Essas mesmas pessoas provavelmente estão usando as mesmas coisas que o Ganley. Aí vão continuar usando e só queriam uma desculpa pra dizer, aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você errou, porque não foi o hormônio, foi a insulina, o excesso. Eu nunca disse ontem, a substância é o problema, eu disse que o excesso é o problema. Mas aí não existe dose segura. Realmente, não existe. Não existe dose segura. Agora, se você tem hipogonadismo, por exemplo, que era o meu caso, e aí você passa por uma recomendação de fazer uma terapia de reposição de testosterona, a dose passa a ser segura, porque você tem indicação para aquilo. Assim como eu citei ontem, tem pessoas que estão com 150, 160, 170 quilos, que elas têm recomendação de uso do Monjaro, da Tizapatida. Tem pessoas que não têm recomendação, querem perder 2, 3 quilos e estão usando Monjaro. E aí acham que isso é normal, porque as pessoas, elas só querem uma desculpa para validar os próprios erros. E aí coloca a culpa em todo mundo, menos em si próprio. Felizmente, um garoto faleceu. Ele tinha mais de 1,5 milhão de seguidores e ele influenciava milhares e milhares e milhares de jovens que estavam seguindo o mesmo caminho. É engraçado que o Rodrigo Góes, ele... Cara, eu não sou fã do Rodrigo Góes. Eu conheço ele, mas não acompanho os vídeos dele e tal. E o Rodrigo Góes, ele tinha postado um dia antes como estão os adolescentes que estavam tomando suco. E ele postou um cara lá que estava aplicando insulina no peito. Se você for lá no vídeo dele, o cara no McDonald's comendo fast food e aplicando insulina no peito e rindo. E aí quando você vai na bio do Instagram do cara, tá lá escrito assim: ajudei mais de 1.500 pessoas a transformarem o seu físico. Olha o nível de responsabilidade, né? Aí você vai ver o que vai acontecer agora, os próximos passos. Podem ser que criminalizem o uso da substância, assim como
um vídeo, pô, desculpa, eu não lembro o nome do rapaz que eu vi, mas tem um vídeo de um rapaz que há 2 semanas atrás tava falando isso. Pô, velho, tu quer usar o Xandrolona, Mogenin, tu quer usar essas paradas como pré-treino? Usa, pô. Se quiser morrer, até morre. Ele disse até assim no vídeo. Mas para de estar mostrando isso como se isso fosse normal. Porque vai chegar uma hora que tu vai criminalizar o uso. Já é criminalizado a venda, agora o uso não. Daqui a pouco tu vai criminalizar o uso. Aí até quem usa vai ser considerado traficante, vai ser considerado errado, sabe? Agora o pior disso tudo é que a Câmara dos Deputados vai investigar a morte do Gunley para começarem a fazer fiscalização, criar regras para campeonatos de fisiculturismo. Então, olha o resultado em cascata negativo que chegou isso, né? E o pessoal tá falando da insulina, mas pô, ele tomava tudo. Ele tomava tudo. Infelizmente, essa é a realidade. A vida real é diferente daquilo que vocês veem na rede social. Você pode até não gostar de mim, mas eu não vou me ausentar, não vou me isentar e vou falar o que tem que ser dito. Eu tenho 38 anos de idade e se eu conseguir despertar um jovem, eu já tô no lucro. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Vou começar a produzir mais conteúdo aqui pro YouTube. Tamo junto.